Olá pessoal, tudo bom? Felizmente, tá difícil dar notícias boas na área de política aqui no Brasil, mas felizmente a gente parece estar vivendo alguma certa esperança. É, Bom, já está no título, então esse vídeo eu vou falar sobre o João Dória. Ele foi uma surpresa para todo mundo, né? Eu acho que ele pegou todo mundo de surpresa. E ele chegou mais ou menos no momento certo. Porque durante muito tempo a gente ficou. Eu estou falando a gente, povo brasileiro, né? O povo brasileiro ficou um pouco órfão porque havia toda aquela esperança de que depois da ditadura viria a democracia e tudo seria lindo e maravilhoso. O fato que a gente teve depois da ditadura, a gente teve 5 anos do Sarney, que foi um péssimo governo, né? Cheio de planos econômicos, cheio de ou seja, nada deu certo. Não era para ser ele, era para ser o Tancredo, mas eu não acredito que mudaria grande coisa, porque os dois eram da mesma. Aliás, os dois eram da mesma. O Sarney era do PDS e foi pro PMDB para ser vice do Tancredo. O Tancredo sempre foi do PMDB, antigo MDB. E depois a gente teve o governo Collor, que foi um desastre. E parte porque o Collor realmente era um incompetente, e parte porque ele não era. Ele era um Mauricinho, um riquinho, filhinho de papai, é, achando que ele ia manter um governo só na base do populismo, né? De vou correr, vou andar disso aqui, vou andar daquilo ali, vou fazer andar de jet ski, o presidente esportista e tudo mais, aquele estilo galã, né? Ele foi eleito em grande parte por causa disso também, do voto feminino, né? Porque votaram por causa de beleza e tal. Mas enfim, não interessa. O fato é que ele era incompetente e ele acabou caindo. É muito menos por desvio, porque na verdade foi uma coisa tão irrisória e no final das contas ele acabou sendo absolvido no STF. Não que o STF preste para alguma coisa, mas acabou sendo absolvido. Mas assim, ele caiu basicamente porque ele não tinha uma militância, né? Ele não tinha uma militância que o apoiasse. Quando ele pediu para as pessoas saírem de verde e amarelo, as pessoas saíram de preto. É, para vocês verem como as coisas mudam, né? Naquela época do Collor, o Collor era o vilão e quem era o grande herói? Quem era o grande herói, o maravilhoso líder dos caras pintadas, né? Da Uni, dos caras pintadas, aqueles que lutavam, gritavam pela moralidade. Quem era o grande líder? Era o Lindbergh Farias, né? Que passou o ano de 2016 naquela lamentável e nojenta tentativa de salvar a Dilma e de esconder os crimes petistas, né? A história nunca muda, né? Na verdade, os ídolos do passado eles são os bandidos do presente. Basta ver José Dirceu, Genuíno, Dilma, Lula, todos aqueles que supostamente eram heróis do passado, eram vítimas do passado, quando tiveram a chance de chegar ao poder, se transformaram nos maiores bandidos da história. Nada muito diferente. Aí a gente passou por 8. Bom, passamos pelo Itamar, que entrou no lugar era o vice do Collor. Não mudou muita coisa, mas pelo menos no final do governo Itamar, a gente conseguiu estabilizar a economia através do Plano Real. E depois tivemos 8 anos do Fernando Henrique. Fernando Henrique foi eleito graças ao plano Real, porque se não tivesse dado certo o Plano Real, ele nem seria candidato a presidente. E tivemos 8 anos do Fernando Henrique, que assim, se ele teve algum mérito, ele teve em manter, pelo menos, a economia estável, sem inflação, que permitiu com que o país crescesse um pouco e o tal do dragão da inflação não comesse o dinheiro das pessoas. Depois nós tivemos 8 anos de Lula e 6 anos de Dilma. E agora a gente está com o Temer. A gente teve decepções com todos os governos. Aliás, falar em Fernando Henrique Cardoso,
No final da Lava Jato ele também vai estar implicado, assim como vai estar o Aécio Neves, assim como vai estar o Serra, assim como vai estar quase todo mundo. Então, a Lava Jato, engraçado que os petistas eles comemoram. Primeiro eles dizem que a Lava Jato é uma desgraça, que o Moro deve ser morto, deve ser feito, assim, tem que acabar com o cara, que ele é bandido, ele persegue o Lula, o cacete é quatro. Agora, quando ele dá sentenças ou quando ele profere alguma coisa contra o PSDB e o PMDB, aí o PT aplaude. Aí ele é um cara bacana, um juiz perfeito e libado. Agora, quando é contra, é a mesma história de sempre, né? Todos os vídeos eu me repito, porque assim o PT não tem, ele não tem escrúpulo nenhum, ele não tem vergonha de repetir o mesmo discurso. Eles continuam achando que as pessoas são idiotas. É aquela velha história. O Moro está atacando o, os meus inimigos, está atacando o PSDB e o PMDB. O Moro é bacana, apoiamos o Moro. O Moro está atacando o PT, que são os meus amigos, odiamos o Moro não presta. Quer dizer, o discurso petista vai dependendo da decisão. Se a decisão é a favor deles, eles aplaudem, se é contra, eles repudiam. Essa é a. Não é o PT, a esquerda toda é assim. Essa esquerda nojenta. Bom, então a gente chegou numa fase em 2016 que a população realmente estava com o saco cheio da política em geral. Porque não tinha nada de bom no PSDB, o Aécio também está implicado nas coisas aí, nunca teve nada de bom no PMDB. O PT, que durante muitos anos as pessoas acreditavam que era um partido santo, o partido das massas, o partido do povo, quando chegou no poder, foi o partido mais corrupto da história do mundo. Então, as pessoas estavam assim, para que lado eu vou? Para onde a gente vai? Porque por um lado é o PT, o outro lado é o PSDB, normalmente são as duas siglas que ficam rivalizando, são os dois partidos maiores, se você considerar que o PMDB é capitalizado, mas em nomes nacionais, todas as últimas eleições sempre ficou polarizado entre PT e PSDB. Pelo menos desde a eleição do Fernando Henrique, a primeira eleição do Fernando Henrique sempre ficou polarizado, PT e PSDB. Primeiro e segundo, sempre alternando. Então, nós chegamos em 2016, impeachment da Dilma, entrou o Temer. As pessoas achavam, algumas pessoas ingênuas achavam que iam mudar muita coisa. Na verdade, não ia mudar muita coisa. A gente tirando a Dilma, você tirou o esquema petista do governo. Mas a boa parte continua lá, porque o Temer sempre foi aliado do PT. Ele deixou de ser aliado no ano passado. Até o ano retrasado ele era aliado do PT. Então, uma boa parte dos esquemas continua. Só que agora é sob o comando do PMDB, que é um pouco menos agressivo do que o PT, rouba menos. Mas também não presta pra gente. Então, o que sobrou? Sobrou pouca coisa. Aí tem aqueles. Tem uma turma aí que. Bom, então esses caras não serviram nada, então nós vamos pro Bolsonaro. Tá bom, Bolsonaro, ok. Eu tenho um vídeo que eu já falei o que eu acho sobre ele, tá aí no canal. Se você jogar Bolsonaro, você acha. Eu fiz uma análise dele naquele vídeo lá. Já tem mais de 6 meses, mas eu continuo pensando igualzinho. Então, ok. Agora, para muita gente, o Bolsonaro não é a pessoa ideal. Por que não é a pessoa ideal? Ele tem vários defeitos, muitos defeitos. A começar porque ele não é uma pessoa de preparo, ele não tem um preparo intelectual, ele não sabe muitas vezes conversar, ele se estressa rapidamente, ele fala bobagem que depois as pessoas, as mídias editam e distorcem o que ele fala, mas porque ele deu margem de falar aquilo ali. Então, às vezes ele fala demais, ele não é um cara que pensa antes de falar, ele fala antes de pensar. E ele não tem realmente um preparo intelectual para ser presidente da República. Não que os que tiveram no passado, não que os presidentes do passado tiveram. O Sarney é um imbecil, o Collor era um molecão, bobão aí. O Fernando Henrique era um intelectual de esquerda, ou seja, não quer dizer grande coisa, né? Quer dizer que ele é intelectual para aquela meia dúzia de idiotas ali. Tanto que ele chegou no poder e, esqueçam tudo que eu falei, ou seja, se eu falei merda, então vocês esquecem tudo que eu falei, vocês pegam o livro que eu escrevi e usam de papel higiênico. Nós tivemos depois o Lula, que não dá para, né? Você colocar um Lula e um chimpanzé aqui do lado e durante 1 hora você ensinar os dois a fazer alguma coisa, o chimpanzé se dá muito melhor do que o Lula. A Dilma não precisa, dispensa apresentações, né? Basta ler o livro, o Dilmês. Enfim, então,
Não que a gente tenha grandes presidentes, que a gente tenha tido grandes presidentes, mas como eu sou um cara que gosta de ler, gosta de estudar, e o meu sonho era que a gente tivesse um presidente culto, preparado. E o Bolsonaro não é esse cara culto e preparado. O que ele tem de diferencial é que, pelo menos, ele não está envolvido em nenhuma sacanagem, em nenhuma bandidagem. E ele é um cara que não tá fechado com as agendas de esquerda. Então, isso é o diferencial dele. Agora, aquele estofo intelectual não tem. E apareceu, como que por mágica, ou sei lá por quê, em 2016, esse tal de João Dória, que é um cara que todo mundo meio que conhece, porque é um cara que está na televisão há muitos anos, tem programa de televisão, acho que há mais de 20 anos, né? É um cara que está na mídia, conhece todos os jornais, foi jornalista, é jornalista, né? Enfim, é um cara conhecido no meio. E ao mesmo tempo, ele fez uma carreira empresarial de consultoria, João Dória e Associados, lá, empresa de consultoria e outras coisas mais. É um empresário, o cara que se fez na iniciativa privada, já teve uma passagem no setor público, quando ele foi presidente da Embratur, né? É um cargo de nomeação, que é um cargo público. Mas nunca teve um cargo eletivo. E eu não sei por quê. Porque, sinceramente, se eu tivesse o dinheiro que ele tem, eu nunca seria candidato a nada no Brasil. Eu ia ficar tranquilamente na minha casa, lendo livros, estudando, viajando o mundo, conhecendo as culturas. Para mim era o que eu ia fazer. E depois escrever sobre isso, fazer programas sobre isso, para mostrar isso para o mundo, para as pessoas, seria o que eu faria. Mas eu não sou ele, né? Então, ele resolveu usar o tempo que ele tinha para dedicar para as empresas dele, passou isso para os funcionários, para os filhos, e resolveu sair nessa candidatura à prefeitura, que é uma candidatura assim, ele só arrumou trabalho para ele. Ele trabalha de noite, tem pouco tempo livre, não recebe nada, porque o salário dele ele doa, e mesmo se você não doasse, aquilo lá não faz diferença para nada, né? O salário que ele ganha mensal, não, se você somar durante um ano, não paga o IPTU da casa dele. Então, quer dizer, aquilo lá não é troco para ele. Mas, por outro lado, ele se tornou o fenômeno, o grande fenômeno, né, de 2016. Ele ganhou a eleição em primeiro turno, coisa que nunca tinha acontecido na cidade de São Paulo, desde que foi implementado o segundo turno, obviamente. E ele atropelou. As pessoas estavam, tanto a Marta quanto o Russomano e o Haddad, os três estavam se batendo para ver quem que ia para o segundo turno com o Dória, que era o que estava previsto, meio que previsto, e no final acabou que ele ganhou no primeiro turno, o que foi uma surpresa. Agora, a surpresa mesmo, boa, é que ele está realmente conseguindo fazer aquilo que ele se propôs na Prefeitura de São Paulo. Com 1 mês e meio de governo, eu estou gravando hoje, é dia 15 de fevereiro, então com 1 mês e meio de governo ele conseguiu fazer muito mais do que o Haddad ou qualquer outro prefeito jamais fez. Ele conseguiu viaturas novas com a Mitsubishi para a CET, conseguiu motos com a Honda, conseguiu várias parcerias com empresas para fazer de doações para a cidade, conseguiu aprovar o projeto contra os pichadores, que é um negócio absurdo, né? O único partido que votou contra essa lei dos pichadores foi o PSOL. Você fica surpreso? Eu não fico surpreso. O PSOL está do lado da bandidagem. Tem bandido, tem crime, tem baderna, é o PSOL. São eles que estão defendendo. Hoje em dia é o partido mais nojento que existe. O PSOL consegue ser mais escroto ainda do que o PT. Bom, eles tomaram uma bela surra na urna na última eleição. Nem o estado do Rio de Janeiro, que é o estado mais predominantemente de esquerda do Brasil, por tradição, é o estado que mais elege prefeitos, governadores e parlamentares de esquerda, até a cidade do Rio de Janeiro jogou o Freixo na lata do lixo, porque é o lugar que eles têm que estar, porque
é impressionante. O projeto era contra os pichadores. Evidentemente que pichador não é aquele que faz o grafite, o desenho. Pichador é aquele que vai no muro da sua casa, da sua empresa, das estátuas, dos prédios públicos e vai pichar o nome, vai pichar o logo dele, vai sujar o negócio todo. E obviamente que isso aí não é arte, isso aí é vandalismo. E evidentemente que só o PSOL tá a favor, evidente, né? Até o PT, curiosamente, até o PT votou a favor do projeto, só quem votou contra foi o PSOL. Então eu acho que deveriam incluir nessa lei contra os pichadores um adendo no final da lei. É proibido fazer a pichação em São Paulo, exceto nas casas e estabelecimentos dos filiados do PSOL. Filiados do PSOL gostam de pichação. Então você vá, a gente divulga na internet a relação das casas e dos diretórios, das empresas, dos filiados do PSOL. Olha, essas casas aqui vocês podem ir lá e pichar, porque eles adoram pichação. Então você vai lá e picha o muro deles todos os dias. Porque é o que eles estão dizendo, eles são a favor da lei, então são contra essa lei, então eles são a favor da pichação. Eles gostam disso, então vocês vão lá e façam esse favor para eles. Agora o resto da população não gosta de ter o muro pichado, não gosta de ter as estátuas da cidade pichadas, os monumentos da cidade pichados. O resto da cidade é formado por pessoas civilizadas, que não gostam de pichação, tá certo? É mais do que isso, ele está lá nos Emirados Árabes, já esteve em Dubai, ele está em Abu Dhabi agora, apresentando um projeto de parcerias público-privadas para vários itens de São Paulo, né? O Anhembi, o estádio de Interlagos, o Parque de Ibirapuera e outros, o mercado municipal, enfim. É, Estabelecimentos municipais que seriam muito mais bem aproveitados e muito melhor gerenciados se eles fossem transferidos sob concessão. Isso não significa que ele vai vender para a iniciativa privada, significa que ele vai conceder, ele vai fazer uma concessão. É a mesma coisa que o governo faz com as estradas. Ela faz uma concessão durante tantos anos, então aquela empresa tem tantos anos para explorar aquela rodovia. Como acontece na Rio, na Imigrantes Anchieta, que é o complexo que vai de São Paulo para o litoral, como acontece na Autobahn da Bandeirantes e da Anhanguera, enfim, Castelo, quase todas as avenidas que saem daqui são cada uma tem seus consórcios que exploram e eles ganham em cima do pedágio. Então o que ele vai fazer é exatamente a mesma coisa. Ele vai fazer essa parceria para transformar esses estabelecimentos em algo melhor para o povo de São Paulo e mais rentável e menos custoso, vamos dizer assim, para o erário. E entre outras coisas, entre outras modernidades que ele pretende fazer no transporte coletivo e em várias outras áreas. Inclusive já conseguiu implantar o Corujão, né, que é aquele sistema que ele disse durante a campanha, que ele ia fazer uma parceria com os hospitais particulares e usar o horário noturno, que os hospitais ficam ociosos, para atender pessoas do SUS que estão há meses sem conseguir consulta, sem conseguir exame, sem conseguir essas coisas, e ele já conseguiu reduzir bastante conseguiu reduzir bastante esse número de pessoas que estão na espera por consultas e exames, que diziam que não ia funcionar e ele está fazendo funcionar. O grande diferencial dele, ele não é conservador. As pessoas de esquerda, elas odeiam quando você fala do Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele é católico, ele é conservador, então ele é contra os direitos gays, ele é homofóbico, ele é racista, ele é isso, aqui, todas aquelas bandeiras idiotas que a gente sabe que é mentira, que a esquerda colocou em cima dele. Mas em compensação, o Dória não tem esse problema, porque ele não é conservador. E não sei nem se ele é católico, se ele tem alguma religião, não sei. Ele é do PSDB, o PSDB é um partido de esquerda. Ele é um cara que não gostou da vitória do Trump, então ele não é um conservador. O que ele é? Ele é simplesmente um cara que ele não teve uma infância rica e ele se fez sozinho. Ele construiu a sua riqueza, o seu patrimônio, através do trabalho, da iniciativa privada. E ele descobriu, que é o mais óbvio, que você consegue, que a iniciativa privada ela consegue tudo.
Ela consegue melhorar tudo que você vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma brincadeira. Pensa num serviço qualquer tipo de serviço. O serviço que você pensar, você dá um olhar para a iniciativa privada e um olhar para o que é público. Então, por exemplo, um hospital, vai no hospital particular, vai no hospital público. Vai na escola, numa escola, um grupo escolar público e numa escola particular. Pega um transporte público, bom, transporte público e transporte privado não tem nem comparação. Assim, pega um estádio que é administrado por uma prefeitura ou por um governo e um estádio que é administrado por um time de futebol. Mas, enfim, pega qualquer coisa desse tipo. Tudo que é administrado pelo poder público aqui no Brasil, hein, é ineficiente, é corrupto, é caro, é custoso e quem paga a conta somos todos nós. Não é a prefeitura que paga a conta, quem paga a conta somos nós, porque o dinheiro sai dos nossos impostos. Então, o que ele está fazendo? Ele está modernizando a administração, porque as pessoas fizeram muitas críticas para ele, principalmente o pessoal de esquerda, Erundina, nos debates e tal. Ah, porque você tem que. É o prefeito, você não é um administrador de uma empresa, você está administrando uma cidade. Ok, o prefeito administra uma cidade. Só que ele tem um monte de empresa. Por exemplo, a AMB é uma empresa, o estádio do Interlagos é uma empresa, o Pacaembu é uma empresa, o mercado municipal é uma empresa. Isso sendo administrado como uma empresa e não como um cabide de funcionários públicos ali, que cobram propina, que desviam verbo e o cacete a quatro, vai ser muito mais bem aproveitado. E a eficiência vai custar menos e vai render mais, e vai deixar de consumir dinheiro do erário. E com esse dinheiro, com essa economia, o prefeito pode investir naquelas áreas onde a própria prefeitura tem que investir, porque não é a iniciativa privada que vai fazer. Então, ele está implantando um sistema aqui em São Paulo que pode revolucionar a política brasileira. A questão é saber a seguinte: a imprensa já está dando umas pitacas nele, já está dando umas agulhadas nele, mas ele consegue driblar, ele tem um cérebro muito ágil, ele tem bons argumentos, e ao contrário do Bolsonaro, ele não perde a paciência, e ele é amigo desses caras, porque ele ficou na imprensa durante muitos anos. Então ele conhece todos os jornalistas, todos os caras da mídia. Então ele tem um trânsito dentro desse mercado que o Bolsonaro não tem. E então, com isso, ele está conseguindo, nas entrevistas, se sair muito bem, porque ele consegue criticar, consegue reverter as críticas sem bater de frente com ninguém, sem agredir ninguém, sem xingar ninguém, sem nenhum tipo de. Ele não precisa nem levantar a voz. Rindo, assim, falando, no natural dele, ele consegue reverter esse tipo de perseguição que ocorre com ele. Eu não sei se ele vai conseguir fazer isso durante 4 anos, porque ele vai ter 4 anos de perseguição pela frente. A imprensa, a mídia, que é toda controlada por esse pessoal de esquerda, vai ficar babando, porque se esse projeto dele funcionar, ele vai levantar o nome dele, e ele, assim, esse projeto, se a cidade de São Paulo mudar do jeito que ele quer em 4 anos, isso vai ser um espelho para o país inteiro. O país inteiro vai ver, olha que maravilha que aconteceu. E não vai mais aceitar as teses da esquerda que você tem que ter um Estado, você tem que estatizar tudo tem que ser do Estado, o Estado tem que tem que estatizar, tem que controlar tudo, você tem que ter lei para tudo, o prefeito faz tudo, você tem que administrar tudo tem que ser estatal, tudo tem que ser regulamentado, aumento de imposto, precisamos gastar mais, acabou a arrecadação, baixou, vamos aumentar imposto, vamos pegar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Essa mentalidade de esquerda vai morrer se o projeto do Dória der certo. Vai morrer porque a população não vai mais aceitar esse tipo de administração, porque ela já viu que esse tipo de administração foi o que o PT fez, ela arrebentou com o país. Então a grande questão é a seguinte: será que vão dar paz para esse cara ficar os 4 anos e fazer o que tem que ser feito? O que cabe a nós, que somos de São Paulo e que queremos uma cidade decente, é exatamente isso, é exatamente controlar essa imprensa, monitorar, ver se ela realmente está falando o que acontece, se ela está mentindo, se ela está caluniando aquilo que ele fala ou aquilo que ele faz,
para tentar não denegrir a imagem dele, que a imprensa relate aquilo que está realmente acontecendo. Então a gente tem que funcionar como fiscal do prefeito sempre e como fiscal da imprensa, para ver se ela está repercutindo aquilo que ele realmente fez e aquilo que ele realmente disse. Eu acho que é o nosso compromisso para os próximos 4 anos. E as pessoas estão falando que o Dória está sendo bem cotado para ser presidente da República, mas eu acho que ele é um cara de palavra. Eu acho que ele vai ficar os 4 anos na prefeitura. Portanto, ele não será candidato a presidente em 2018, mas vai deixar essa cidade perfeita quando ele sair daqui em 2020. Não tenho muita dúvida disso, porque ele já está deixando essa marca na prefeitura. Então, se o PT, se os esquerdinhas da imprensa, da mídia, do showbiz não aporrinharem, não atrapalharem, não sabotarem, a gente vai ter uma cidade muito diferente em 2020. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Eu estou notando que eu estou ficando mais escuro, é porque eu estou usando uma luz de LED, que é uma luz wireless, só que ela tem que ser carregada. Eu acho que ela está ficando descarregando e ela está ficando um pouco mais escura. Eu vou ter que colocar para carregar, então vai ficar um pouco mais escuro esse final. Mas acho que dá para vocês me verem, né? E acho que no escuro fica melhor, fica mais interessante também. Até porque o que interessa é o que eu estou falando, não a minha imagem, tá bom? Então é isso aí. Uma grata surpresa, João Dória Júnior na Prefeitura de São Paulo fazendo aquilo que ele disse que ia fazer. Coisa rara entre políticos, né? Teve que vir um empresário para realmente mostrar para os políticos que dá para fazer aquilo que se promete. E eu estou morrendo de saudade do Haddad. Toda vez que eu sinto saudade do Haddad, eu vou até o toalete e puxo a descarga. Aí eu perco as saudades, eu mato as saudades do Haddad. Tá bom? É isso aí, pessoal. Então até a próxima e adiós.